Estamos aqui na última parte do nosso mistério de Lan, quem são os Old Ones. E depois eu vou fazer mais um vídeo, que não é exatamente quem são os Old Ones, mas vai tratar de tudo isso que está acontecendo, inclusive de alguns temas polêmicos, que é guerra espiritual no Brasil. É o vídeo que vai para o ar em seguida a esta última parte de quem são os Old Ones. Vou ler agora um texto deste livro aqui, os livros sagrados de Telemann. Os livros sagrados de Telemann. Ok? Eu vou ler o texto que mais me passam para dizer, cara, tá vendo? Você tem que se conectar com a luz e com as trevas. Que é o Libertzad. Eu vou ler aqui a parte que sempre me mandam, por e-mail ou que me mandam ler. Como se entendesse o que está dizendo. Vamos lá. O verso 33, a partir do verso 33. Eu vos revelo um grande mistério. Vós estáis entre o abismo da altura e o abismo da profundeza. Em ambos vos guarda um companheiro, e esse companheiro sois vós mesmos. Não podeis ter outro companheiro. Muitos apareceram sendo sábios, eles disseram, buscai a imagem resplandecente no lugar sempre dourado e uni-vos a ela. Muitos apareceram sendo tolos, eles disseram, descei ao esplêndido mundo da escuridão e desposai a criatura cega do luto. Eu que estou além da sabedoria e da tolice, ergo-me e vos digo, realizai ambos os casamentos, uni-vos com ambos. Cuidado, cuidado, digo eu, para que vós não cortejeis uma e percais a outra. Meus adeptos mantêm-se erguidos, suas cabeças acima dos céus, seus pés abaixo dos infernos. Mas posto que um é naturalmente atraído até o anjo, outro até o demônio, que o primeiro fortaleça o vínculo mais baixo e o último se ligue com a firmeza ao mais alto. Assim o equilíbrio será perfeito. Eu ajudarei os meus discípulos. Quanto mais rápido eles adquirirem este poder equilibrado e este gozo, tanto mais rápido os empurrarei. Isso aqui é um dos livros sagrados de Telemann e parece até estar muito claro, né? A consciência do homem penetra todos os universos, todas as dimensões, das mais elevadas às mais baixas. Inclusive, este seria o motivo e o uso da Goécia dentro do sistema de Telemann, né? Eu recebi a graça do anjo que desceu das regiões mais elevadas e eu vou derramar essa mesma graça da visitação do anjo para os demônios do inferno, principalmente do meu inferno, para iluminá-los. Bom, antes de voltar à própria literatura de Telemann, eu quero ler o Bhagavad Gita, a mensagem do mestre. Ok? Eu vou ler aqui. Primeiro eu vou concordar com a Deus é tudo, todas as coisas, o próprio Bhagavad Gita concorda com isso. Capítulo 9, versículo 15 e 16. Outros me adoram pelo sacrifício de conhecimento, contemplando em todas as coisas a minha unidade e minha natureza indivisível. Eu sou presente em toda adoração. Sim, eu mesmo sou a adoração. Quer dizer, o próprio gesto de adorar, ele diz, eu sou a adoração. Eu sou o sacrifício, a oblação, ou seja, o que é oferecido a Deus. E os perfumes sacrificiais, ou aquilo que melhora o sacrifício, né? Eu sou a prece e a invocação. Eu sou o fogo que consome o sacrifício. Então, ele diz que o culto perfeito é esse culto desta consciência. Ele é tudo. Ele é o presente oferecido. Ele é o desejo de adorar. Ele é a prece. Ele é a invocação ao Deus. Ele é o adorador. Ele é o fogo que consome o sacrifício do adorador. Ou seja, Deus é tudo. Se a plenitude é Deus. Você diz, então as forças das trevas, do inferno, do abismo, são Deus também. São Deus também. São Deus também. O que está escrito lá no Libertzad está perfeitamente correto. Isto é a única coisa que se pode atribuir a Deus quando você fala, por exemplo, no cristianismo, onipresença. Não pode haver nenhum lugar onde Deus não está. Não pode haver um inferno onde Deus não está. Não pode haver a alma, a essência de um único demônio na qual Deus não está. De nenhum homem onde Deus não está. Nenhum culto pode ser oferecido corretamente a Deus se o culto em si não for o próprio Deus. De Deus para Deus e em Deus. Perfeito. Mas
Não é só isso que o Bhagavad Gita diz. Ele diz mais do que isso. Embora tudo seja Deus. No capítulo 6, ele está descrevendo sobre o culto aos outros deuses é um alvorecer da fé nele. Ele diz isso, né? Krishna está dizendo que ele recebe o culto de todas as pessoas, independente de ser culto a ele. Qualquer culto a qualquer deus é um culto a Krishna. Aí no versículo 23 do capítulo 6, ele fala para Arjuna: mas lembra-te, ó príncipe, que as recompensas desses desejos momentâneos finitos perecíveis são igualmente de pouca duração. Os homens que adoram os deuses inferiores. Então tudo é Deus? Tudo é Deus. Tudo é cabeça de Deus? Não. Tudo é pé de Deus? Não. Tudo é dedo de Deus? Não. Tudo é Deus na mesma proporção? Não. Existem deuses inferiores. E não só isso. As caricaturas e sombras imperfeitas da divindade. Então ele está dizendo que existem homens que adoram deuses inferiores, caricaturas e sombras imperfeitas da divindade. É Deus também, mas é sombra da divindade. O que acontece com essas pessoas? Vão aos mundos de sombra, o Yugot, que eu mencionei em outros vídeos, governado por esses deuses sombras. É por isso que eu disse, meu objetivo não é fazer você que ama os Old Ones, que tá louco para virar janta do Cthulhu, você quer virar uma pizza para o Cthulhu se fartar em você, e você não vê a hora do Cthulhu pôr uma maçãzinha na tua boca, né, colocar você igual um franguinho lá assado e devorar você. Vai firme, vai fundo, velho. Acontece que, quem quer ir aos mundos sombras, vá aos mundos sombras. Acontece que a emanação dessas energias e pensamentos está afetando a toda a humanidade. Isso não está sendo uma escolha de todos. Eu estou aqui para propor um outro caminho. A corrente 52 se opõe e sai de dentro da corrente 93, da corrente mágica dos Old Ones, de Sete. Ela emerge daí, a corrente de Horus é a corrente 52. Ela emerge de Sete, como no mito. Sete mata Osíris e, por conta disso, ele provoca o nascimento de Horus. E é uma corrente solar, de vitalidade, de coragem, de justiça, de ordem. Eu estou aqui para propor um outro caminho. Quem não quer, quem quer continuar mergulhado na Goécia, quem acha que a pegada mesmo é entrar na zona malva, navegar ali no meio das quilipotes, das criaturas das trevas, tranquilo, velho, vai nessa, vai nessa. Só que este não será o destino da humanidade. Só que vocês não vão ser a maioria. Eu estou dizendo, vocês não vão ser a maioria. Eu estou dizendo, vocês não vão governar a todos. Vocês não querem a liberdade. De todos não querem. Vocês querem a liberdade de vocês. Quando eu comecei a falar desses assuntos, os teleminions que falam tanto em liberdade brotaram na página. Isso não é tele, mano. Esse cara não sabe o que está falando, porque é o seguinte, só existe uma interpretação de Telemann que é a canônica de vocês. Isso que eu estou dizendo é uma interpretação de Telemann. Deus é tudo? Deus é tudo. Tudo é Deus na mesma dimensão, na mesma proporção? Não é. Eu não posso ler um fragmento do Bhagavad Gita, um fragmento da tradição antiga e rejeitar o restante. E esse é o grande problema de Telemann. É uma síntese mal feita. Recorto o que me convém e jogo fora o que não me importa. É por isso que o cara pega o que interessa do Tantra, pega o que interessa das tradições hindus, do Bhagavad Gita, pega o que interessa do cristianismo, da própria magia enoquiana, do sistema do John Dee. Ele não está plenamente, não estava na Golden Dawn, não está em nenhum sistema telêmico. Aí eu pego o mantra LAN, mas coloco num yantra totalmente diferente, o resultado é catastrófico, porque esses sistemas eu não posso tirar deles o que me bem entende. Não tem como eu inventar uma Umbanda telêmica. Umbanda é uma coisa, Telema é outra. Vai dar merda. Vai dar merda. Eventualmente vai dar merda. Ok? Então veja bem, é Deus também. O Libertad está certo. Aquele que habita na profundidade, ele é parte de mim e de Deus também. Mas como eu devo lidar com isso? Como eu devo lidar com esta sombra?
Como que eu estabeleço esse vínculo? Como eu realizo esse casamento proposto no texto? Vamos lá. Vamos ver a própria literatura dos livros sagrados de Telemann. No próprio Libertizade, e aí vamos entender, eu disse que os Old-Ones eram tudo aquilo que eu falei e mais algo, tinha mais alguma coisa que eles eram. Vamos ver o que mais eles são. O verso 15 do Libertizade. Eu me escondi sob uma máscara. Eu sou um Deus negro e terrível. O Deus que está falando aqui, que convoca esse casamento, diz que se escondeu sob uma máscara de um Deus negro, ou sombrio e terrível. Com a coragem conquistando o medo, vós vos aproximareis de mim. Vós abandonareis vossas cabeças sobre meu altar, esperando o golpe da espada. Eu fiz isso. Quando eu disse que pratiquei Telemann, eu não só pratiquei Telemann. Eu pratiquei esse caminho obscuro de Telemann. Eu era desses caras aí fascinado com a Goécia. Obcecado, que achava que o grau pica, máximo, absoluto, era você navegar nas Quiripote. Que a árvore da vida solar era uma espécie de ensaio. Né? Que a peça mesmo era você navegar na zona malva. Eu fiz isso por muitos anos da minha vida. Eu aceitei o Deus negro e terrível. Eu também pratiquei a magia do caos. Vamos lá. Mas o primeiro beijo de amor será radiante em vossos lábios, e toda a minha escuridão e terror tornar-se-ão luz e gozo. Quer dizer, o cara se deitaria no altar esperando o golpe da espada, mas ele receberia um beijo de amor. Somente aqueles que temem fracassarão. Aqueles que se curvaram sob o jugo da escravidão até o ponto de não mais poderem permanecer erguidos, esses eu desprezarei. Versículo 19. Mas vós que haveis desafiado a lei, vós que haveis conquistado pela sutileza ou pela força, eu vos trarei a mim, eu mesmo vos trarei a mim. Que lei desafiaram? Se são livros sagrados de Telemann. Não é a lei dos homens. Inclusive Crowley não era um descumpridor da lei. Ele não era um criminoso. É a própria lei de Telemann. Foi por isso que eu disse, não é possível, eu escrevi isso várias vezes, não é possível ser telemita dentro do sistema de Telemann. Desafiar a lei é encontrar a verdade. Desafiar a lei é ser atraído. Conquistar pela sutileza ou pela força é ser atraído a esse Deus. É ver toda a escuridão dele transformada em luz. O que são os Old Ones? Os Old Ones são essa máscara terrível. Os Old Ones são essa escuridão. São as partes mais baixas de Deus, são as sombras da divindade. E o que é que está acontecendo com muitos praticantes, alguns sinceros, alguns que querem mesmo evoluir, iluminar-se, estão apaixonados pela máscara. Sabe o que vocês estão fazendo, cara? Você está casando com aquela menina gostosa. Gostosa. Aquela que se você vê uma foto, você tira uma foto e entorta o celular, sabe? Aquelas meninas quando você liga o computador entorta o PC, de tão gostosa que ela é. Você está casando com uma mina gostosa. Ela está pronta para fazer tudo o que você quiser. Só que aí na lua de mel você leva o vestido dela e deixa ela em casa. Aí você passa a lua de mel com o vestido, tira foto com o vestido, transa com o vestido. É o que vocês estão fazendo. Vocês estão agarrando a máscara. Os Old Ones são a máscara desse Deus terrível. Os Old Ones são sombra. Lan é sombra. Lan também é máscara. Lan também é uma máscara. Se eu falei no Libertizade, né? Mas também, num outro texto de Telemann, o Liber Cordis Cincti Serpente, o livro do coração cingido pela serpente. Outro livro sagrado. No capítulo 1, versículo 16 e 17. Como um ácido come o aço, como um câncer que corrompe completamente o corpo, assim sou eu para o espírito do homem. Eu não descansarei até que eu tenha dissolvido tudo isto. Ou seja, o homem é consumido. Eu falei isso antes. Falei que os Old Ones são esse ácido. E não adianta, cara. Até uma expressão que é usada na Umbanda, né? As pessoas na Umbanda falam assim, quem tem, guia tem, né? E não precisa falar que tem, ele tem. Então, quem é, na minha linguagem, destinado, predestinado, o ácido vai corroer ele
e o que vai sair é um ser luminoso. E o que vai sair é um Deus, um novo Deus. E os que não vão ser corroídos, vão ser consumidos e vão desaparecer. Então tudo isso que se você procurar na internet, se você digitar por aí, se você for procurar literatura, você só vai ver o lado obscuro da magia. Você só vai encontrar sites que destacam as práticas mais sombrias, mais obscuras, as invocações mais sinistras. O que é isso? O ácido está corroendo mesmo, está corroendo o ser humano, está corroendo essas pessoas. E vai corroer até o fim, até eles sumirem, porque não há nada ali para revelar. Os outros vão ir além da máscara do Deus terrível. Eles vão colocar a cabeça no altar para ser sacrificados, mas vão receber um beijo de amor. E a escuridão vai se transformar em luz. Transformar em luz. É preciso que a escuridão suma. É preciso que aquela escuridão que eu falei no vídeo passado, que nasce porque uma luz está sendo projetada sobre um corpo, ela seja revelada. Se você continuar com a escuridão, se você continuar na escuridão, você vai continuar perdido. E aí, continuando nesse mesmo livro, né, no Liber Corde 5 de Serpente, no capítulo 4, o vidente, né, no caso aqui o Aleister Crowley, tem a visão. Eu cheguei à casa do amado, e o vinho era como fogo que voa, como asas verdes pelo mundo das águas. Eu senti os lábios vermelhos da natureza e os lábios negros da perfeição. Como irmãs, elas me acariciaram, seu irmãozinho. Elas me embelezaram como uma noiva, elas me subiram ao teu quarto de núpcias. Elas fugiram à tua vinda, eu fiquei só diante de ti. Eu tremi a tua vinda, ó meu Deus, pois teu mensageiro era mais terrível que a estrela da morte. No umbral que é um lugar muito conhecido, né, na literatura espírita, não é um lugar de... o umbral é o que é chamado de zona malva, para os telemitas tifonianos. No umbral ficou a fulminante figura do mal, o horror do vazio, com seus olhos horrendos como poços venenosos. Ele ficou e o quarto corrompeu-se, o ar fedia. Lembra do cheiro horrível do chamado de Cthulhu quando eles atravessam Cthulhu? Eles sentem um cheiro terrível. É o mensageiro do Deus, é o próprio Cthulhu. Nele todos os antigos estão, porque é uma entidade só. Ele era um peixe velho e enrugado, mais medonho que os cascões de Abaddon. Aqui ele pode estar fazendo uma descrição de Dagon, que também é um dos Old Ones. Mas ele depois continua falando e você vai ver a imagem de Cthulhu, mas Crowley não conhecia a literatura, Lovecraft estava começando a escrever ainda. Ele me envolveu com seus tentáculos demoníacos. Sim, os 8 medos se apossaram de mim. Tem gente que para a leitura aqui. Ele foi agarrado por aquela criatura terrível. O que aconteceu depois? Mas eu estava ungido com o dulcíssimo óleo do Magister, o Magister que está em Binah. Eu escorreguei do abraço como uma pedra do estilingue de um menino das florestas, que é o que não está acontecendo com muito Frater. Ele foi abraçado, envolvido nos 8 medos e continua nos tentáculos de Cthulhu. Eu era liso e duro como marfim, o horror não conseguiu apoio. Então, ao som do vento da tua vinda, o Deus, né? Agora é o Deus. Ele foi dissolvido. E o abismo do grande vazio foi desdobrado diante de mim. Ele escapa porque ele está ungido com o óleo de Binah, o óleo do conhecimento do grande útero da deusa, e ele escapa dele. E a vinda, a parousia do grande Deus, do verdadeiro Deus, faz com que ele se dissolva. E o abismo se desdobra, quer dizer, o abismo se revela, ele não é mais abismo. Foi aquilo que eu já falei, que Da'at na Kabbalah não é abismo, ela é abismo para os cabalistas herméticos, que não entendem Da'at. E aí começaram a fantasiar um monte de coisa, que Da'at era um portal para o lado B da árvore, sei lá mais o que. Aquele que venceu o desafio, aquele que se tornou Magister, aquele que foi ungido com esse óleo, ele vence o combate. Ele se livra dos tentáculos, ele se livra da obsessão dos Old Ones, da máscara do Deus negro e terrível. Depois, no versículo 45, ele fala uma outra coisa extraordinária.
também eu te contemplei, não, também eu contemplei meu Deus, e sua face era 1000 vezes mais brilhante do que o relâmpago. Porém, em seu coração eu vi o lento e escuro, o ancião, o devorador de seus filhos. Quer dizer, esse Deus brilhante e luminoso é Saturno. Saturno está justamente relacionado a Binah. Ou seja, esse Deus que vem com a sua glória e que desfaz é Saturno. Saturno, na mitologia romana, foi o senhor que, não só fundador de Roma, um dos fundadores de Roma, né, alguém que participou da fundação de Roma, a quem Roma foi dedicada, mas Saturno, e obviamente com Marte, né, Marte é o grande senhor de Roma, mas Saturno foi aquele que, no seu reinado, conduziu a Idade do Ouro entre os homens. Aí ele, agora sim, lembra do abismo, do alto e do abismo? Olha o que ele diz. No alto e no abismo, ó meu belo, não há nada, verdadeiramente não há coisa alguma que não seja completamente e perfeitamente feita para o teu deleite. O abismo foi desdobrado. Na visão desse grande Deus, ele vê que o alto e o abismo, no alto e o abismo, todas as coisas foram feitas para o deleite dele. E ele termina, versículo 47. O claro se une ao claro, e a imundícia à imundícia. Com orgulho, um acusa o outro. Os magistas da luz blasfemam, falam contra os magistas da escuridão, e os magistas da escuridão dizem que os magistas da luz são obtusos, que eles não estão chegando ao verdadeiro conhecimento. Com orgulho, um acusa o outro. Mas não tu, que és tudo, o que eu li no Bhagavad Gita. E além disso, que estás absolvido da divisão das sombras. Se você ler o Zohar, é isso que o Zohar diz. Quem provoca a divisão, quem provoca a desarmonia são as forças das sombras. Samael, Lilith, são os poderes do lado esquerdo da árvore da vida, do pilar escuro. É a sombra que quer sobrepujar a luz, é a sombra que se separa da luz. Mas o Deus que fez desaparecer os Old Ones, que fez desaparecer a máscara negra e terrível, o Deus que se vestiu, que deixou emanar de si essa sombra justamente para enganar os fracos, para dissolver o espírito daqueles que não merecem a revelação, quando ele se revela para aquele que foi ungido, o que ele vê é que nele não há divisão das sombras, ou seja, nele não há abismo luminoso e nem a altura, abismo das alturas luminoso e nem abismo da profundidade sombrio. Ele é tudo, e todas as coisas, e a divisão das sombras foram dissolvidas nele. Bem, foi muito longo, né, o nosso caminho. Eu vou continuar falando sobre esse assunto em textos, mas eu gostaria que você ainda continuasse de olho aí no canal, porque eu vou falar o que essa dualidade na mente dos magistas, de pessoas que têm certos valores introjetados dentro dela, tem causado, principalmente no Brasil, e vou fazer uma convocação para você que está me assistindo. Muito obrigado. Namastê.